Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E o Coutinho chegou querendo demais anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações, meus amigos e minhas amigas que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, ou você que já é inscrito, já conhece nosso trabalho, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira. Você está ligado no canal Vascaíno desde sempre, estamos aqui para falar do nosso Vasco. Vou trazer para vocês algumas informações importantes do nosso clube no âmbito campo e bola, no âmbito administrativo, no mercado da bola também, na SAF, né? Muita coisa importante, então já logo de cara, né? Já vou aí passando o bizu para vocês. Acompanhe o nosso vídeo até o final. Show de bola? Gosta do nosso trabalho? Compartilha também o nosso conteúdo aí para ajudar o nosso crescimento. Quer se inscrever? Show de bola. Não quer também? Vida que segue. Quer deixar aquele like? Show de bola. Não quer também? Não tem problema, né? Vamos ao que nos interessa aqui, direto e reto, né? Que é os assuntos inerentes ao nosso clube de regatas Vasco da Gama, tá, galera? Olha só, é o seguinte, logo de cara, né? O Vasco enfrentaria nesse meio de semana, no Campeonato Brasileiro, a equipe do Cuiabá, a partir da qual seria aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas esse jogo teve que ser cancelado, essa partida será remarcada, tá? Porque o Cuiabá tem jogo no meio dessa semana em relação à Sul-Americana, por isso não teria condições da equipe entrar 2 vezes em campo no espaço de 48 horas, enfim. Por isso, então, esse jogo será adiado. E o Vasco entra em campo, então, nosso próximo jogo é agora no próximo domingo, tá? Partida contra o Grêmio, que está marcada para ser realizada na Arena Condá, na cidade de Chapecó, o estádio da Chapecoense. O jogo que estava a princípio marcado para 4 da tarde foi alterado para as 7 horas da noite. Então, domingão, 7 da noite, Grêmio e Vasco na Arena Condá, na cidade de Chapecó. E já pegando aí a emenda desse assunto, Coutinho e Dimitri Payet tem uma possibilidade de esses dois atletas, desses dois craques de bola do nosso elenco, estarem atuando juntos, estarem jogando juntos aí diante a equipe do futebol de Porto Alegre, tá, galera? E existe a expectativa dos dois jogarem aí lado a lado. Parece que o nosso treinador Rafael Paiva, inclusive, testou algumas formações com os dois atletas dividindo ali a meia-cante, ao meio-campo do Vasco. É claro que para colocarmos esses dois jogadores juntos será necessário um comprometimento tático muito grande, um entrosamento muito grande e uma obediência tática, não só o comportamento, mas obedecer o tempo todo esse comportamento. Por que isso? Porque nós sabemos que caracteristicamente os dois jogadores não têm ali o hábito de fazer marcação-pressão, de voltar para marcar lateral, de voltar para marcar ponta. Embora o Coutinho até fazia isso jogando na Europa e coisa e tal, mas não acredito que será o melhor dos mundos utilizar o Coutinho para correr atrás de jogador marcando. Na verdade, ele tem que correr com a bola no pé. Então isso aí tá queimando os neurônios, aí tá arrepiando os cabelos do Rafael Paiva, né? Porque ele tem que tentar, ele tá tentando achar um jeito para colocar os dois juntos. Existe essa possibilidade, não tô cravando aqui que isso
isso vá acontecer, tá, galera? Inclusive, na minha opinião, eu acho que nem deve entrar os dois juntos aí logo de cara. Acredito que deve começar aí, de repentemente, um deles, de repentemente, no decorrer da partida, tirar alguém para colocar ali o Coutinho ou o Payet. Eles devem, de repente, jogar ali uns 20 minutos juntos. Eu acredito isso. Não acredito que deva sair logo de cara, jogando fora de casa, já com Coutinho e Payet. Agora, se o Coutinho tiver empenhado e o Payet também para fazer uma marcação-pressão e tiver pulmão para isso, seria muito bom ter a qualidade dos dois juntos em campo. Agora, se os dois só correrem quando tiverem a bola, aí também já não é legal. E também tem a outra questão que eu já falei, né? Jogador de qualidade a gente tem que fazer correr em direção ao gol adversário, com a bola no pé, porque senão a gente vai acabar usando Coutinho e Payet como dois volantes. Eles não são volantes, são jogadores de criatividade. E para conseguirmos termos a bola no momento de criatividade, precisamos de dois volantes combativos para anular aí as criações de jogadas do adversário, para aí sim, numa saída de bola, encontrar esses dois jogadores, né? Que são os caras pensadores do nosso elenco. Então vamos aguardar, mas existe aí a possibilidade, tá, gente? Olha só, quem pode voltar também à equipe, ou até mesmo a lista de relacionados, é o zagueiro Rojas, né? Ele que ficou fora após mais um choque de cabeça naquela partida contra o Internacional, cumpriu o protocolo de concussão. Com isso ele pode ficar à disposição do Rafael Paiva. Até ontem estava falando de zaga, né? Se chegasse mais um zagueirão para resolver a zaga, eu disse que ficaria Maicon, Léo, o Lincoln, né? Eu esqueci de mais. E o João Vitor, né? Ali brigando pela essa segunda vaga. Eu esqueci que tem o Rojas, que também vem nos últimos jogos jogando bem. É um problema que ele vem batendo a cabeça, tendo choque de cabeça, um jogo sim, um jogo não, acaba ficando fora. Mas, na minha visão, é um jogador que quando vem sendo acionado aí, né, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, correspondeu bem ali na defesa do nosso Vasco, tá, galera? E o nosso elenco viaja nesse próximo sábado rumo a Santa Catarina para enfrentar o Grêmio. O Guadson, tá, gente? Ele que deixou o jogo depois do Galo Mineiro com gelo na coxa, né? Ele já tinha sentido a coxa ali, era dúvida para o jogo contra o Atlético Goianiense, foi para o jogo assim mesmo, jogou bem, né? Aí foi para o jogo contra o Galo já com gelo na coxa. Não sabemos se isso é para se preocupar ou se é apenas ali o cansaço mesmo, a fadiga muscular, enfim, mas vamos ficar de olho também nessa situação, tá, gente? É o seguinte, a maratona dos próximos 3 jogos do Vasco, como eu já mencionei, domingão, 7 da noite, Grêmio e Vasco, né, gente? Lá em Santa Catarina. Depois o Vasco volta para o Rio para viajar sentido Goiânia, porque no dia 31 de julho, né, teremos o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Aí no dia 3 de agosto, né, 4 dias depois, o Vasco volta ao Rio para receber o Red Bull Bragantino, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então, dito isso, né, já falamos aí dessas possibilidades para o próximo fim de semana. Quero falar um pouquinho agora com vocês aqui do nosso basquetebol, né? Temos uma novidade, o Vasco acertou a contratação do ala pivô Diego Conceição. Isso mesmo, Diego Conceição, que estava atuando na equipe do Caxias Basquetebol, ele que tem 37 anos, 2,1 metros de estatura e 100 quilos, tá, gente? É um jogador aí bem experiente, que chega para reforçar o nosso R10 Score Vasco da Gama, né? Nós que tivemos aí a saída do Cauê Verzola, ele que deixou o nosso Vasco para atuar com a camisa do Pato Basquete. Agora o Vasco acertou então a contratação do Diego Conceição, de 37 anos, ex-Caxias Caxias do Sul, tá, gente? Ex-Caxias Basquetebol. Agora, galera, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aí sobre o novo diretor comercial que o Vasco anunciou e até mesmo já começou a trabalhar, tá? Isso mesmo, o Vasco acertou a contratação de Renato Lesman Alcade, tá? Elcade. O Renato Lesman estava no Cruzeiro, tá, gente? Ele estava trabalhando lá no Cruzeiro, captando recursos como diretor de marketing da equipe de Belo Horizonte, e já é o segundo profissional que estava na SAF do Cruzeiro que chega para trabalhar na SAF do Vasco, né? Vale lembrar que hoje o CEO da SAF do Vasco era CEO na SAF do Cruzeiro, e agora o nosso diretor comercial Renato Lesman, que também estava no Cruzeiro, chegou no nosso Vasco da Gama. Ele é formado em marketing, também tem formação em MBA em estratégia de marketing pela Fundação Getúlio Vargas, né? E o Cruzeiro foi o primeiro clube que ele trabalhou aí no meio do futebol. Então o nosso Vasco é o segundo desafio na carreira
carreira de Renato Lesma El Kadi. Então, boa sorte ao Renato Lesma, ele que já até começou a trabalhar nessa terça-feira, já foi anunciado já trabalhando, né? Então, aos poucos, o Vasco vai reestruturando a sua parte administrativa. Se antes faltava CEO, faltava CFO, faltava diretor comercial, faltava diretor de futebol, todos esses quadros já estão preenchidos. Já temos um novo coordenador técnico, que é o Felipe, o novo diretor de futebol, Marcelo Santana, temos ali o Amoedo, né? Temos o Amoedo, que é o novo CEO da nossa SAF, temos agora o Renato Lesma, que é o novo aí, diretor de marketing, né? Então, bem bacana essa situação e pelo menos a gente vem se reestruturando. Espero que o Pedrinho tenha acertado nas contratações, porque uma vez que a gente acerta nesse tipo de contratação, a tendência é que as coisas comecem a acontecer também fora de campo, em contratações, em saídas de atletas, em fechamento de contratos, parcerias comerciais, né? Porque quando a gente traz pessoas para ficarem à frente dessas pastas, a gente depende do acerto dessas contratações para que essas contratações consigam assim acertar também em outras contratações envolvendo, né, a principal pasta do Vasco da Gama, que é o futebol masculino profissional. Dito isso, né, galera, falamos aí então dessa situação aí, né, gente? Olha só, quero falar um pouquinho sobre Vasco da Gama e Fluminense, né? Aquela novela toda, a princípio poderia ser em Cariacica, aí governo lá de Cariacica, prefeitura e coisa e tal, disseram que não, por conta da violência, briga de torcida organizada e não sei o que. Poderia ser no Newton Santos, a princípio o Botafogo teria fechado a porta na cara do Vasco por conta de alguns eventos que vão ser realizados no estádio do Botafogo. Aí parece que o Textor teria voltado 2 casinhas atrás, teria repensado a situação, estaria estudando a possibilidade em firmar esse acordo para deixar Vasco da Gama e Fluminense atuarem pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Em São Januário, essa partida foi vetada pelo BEP, Batalhão Especializado em Policiamento e Estádios, né? Mais uma vez o Vasco não podendo mandar seus jogos no Rio, mas devido a todas essas circunstâncias, o Pedrinho segue empenhado, tentando, né? A preferência do Pedrinho é tentar trazer esse jogo, né, pro Rio de Janeiro. Claro, se não for possível, teremos que mandar nosso jogo em outra localidade. Eu já dei a sugestão aqui, caso isso não aconteça, leva para Manaus, porque Manaus tem muito vascaíno. Brasília poderia receber também, mas o gramado do Mané Garrincha tá uma lástima, né, gente? Então é isso aí. O Maracanã, a duplinha Fluminense, Flamengo, Fla-Flu, Patati Patatá, mais uma vez não deixaram o Vasco jogar com a desculpinha do gramado. O gramado tá sempre ruim, só para eles jogarem tá sempre mais ou menos. Para nós tá sempre ruim, não tem como jogar. É sempre assim quando o Vasco quer utilizar o Maracanã, é uma vergonha, né? Maracanã que sempre todo mundo jogou os clássicos, os jogos de maior apelo do futebol do Rio eram disputados no Maracanã, agora não tem mais como serem disputados no Maracanã. E para completar, o Vasco não tem o direito de mandar o seu jogo dentro do seu estádio perante a sua torcida, porque simplesmente, né, as forças de segurança e também a falha do poder público não atende aos requisitos e por isso não deixam, né, não avalizam essa partida em São Januário. É uma vergonha. Então fica aí o registro. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nessa noite de terça-feira, segue indefinida essa situação. Agora eu quero falar com vocês sobre a tal barca, né? É isso mesmo, né? Parece que haverá uma barca mesmo de saída do nosso elenco, tá? Segue a manchete na tela. Galdame, Serginho, Rossi, Praxedes e Zé Gabriel podem deixar o Vasco. Isso mesmo, né? A gente já sabia dessa situação, já falei, a gente já vem falando com vocês dessa possível barca aí desde daquele jogo lá contra o Urubu. A torcida inteira já pedia, né, esses nomes que poderiam estar deixando o nosso Vasco, que agora volta a ser ventilado novamente, que esses jogadores podem deixar o clube. Fato é que todos esses jogadores citados que eu acabei de mencionar a vocês estão sendo avaliados todos os dias no CT Moacir Barbosa, nos treinamentos, quando eles jogam também, quando tem a oportunidade de ganhar alguns minutos com o Rafael Paiva, também vem sendo avaliados, tá? Então é o seguinte, o Vasco vem aí fazendo um mapeamento novo em questão de jogadores. Por exemplo, nós vimos esses dias Eric Marcos e o Ryan voltando para o Sub-20 para disputar o Campeonato Brasileiro da categoria, né? Algo que a torcida já pedia há algum tempo, porque eles não tinham condições ali de continuar no profissional devido ao que eles vinham apresentando, até mesmo pela idade. Jogadores novos, dá para eles atuarem ainda no Sub-20, tá? E aí, por exemplo, meus parabéns, viu, para a comissão técnica do Vasco, para o Felipe, para o Pedrinho aí, até para o próprio Rafael Paiva. E o próprio Rafael Paiva tá de olho nesses atletas aí. Mais uma vez eu vou mencionar Galdame, Serginho, Rossi, Praxedes e Zé
Gabriel tá dando alguns minutos para eles aí, inclusive nos últimos jogos, vem observando os treinamentos, porque se caso não der jeito, se caso ver que não tem condições deles ficarem no Vasco, eles devem estar deixando o clube aí nos próximos dias, ainda nessa janela de meio de ano. Pablo Galdames, nós sabemos que houve especulações com o nome dele lá no futebol chileno, para ser mais exato, na Universidade Católica. O Serginho foi ventilado, especulado no Criciúma de Santa Catarina. O Rossi foi especulado há um tempo atrás pelo Goiás, esteve muito perto de acertar com o Goiás, foi especulado também no Santos, né, galera? O Praxedes poderia voltar ao Red Bull Bragantino, e o Zé Gabriel, até o momento que nós tomamos conhecimento, não tem nenhum clube ainda que tenha se manifestado, pelo menos na mídia não saiu nenhum clube que poderia ter interesse no Zé Gabriel. E na minha opinião, desses todos aí, o único que poderia dar o segundo voto de confiança, se ele entender realmente o papel dele no elenco, é o Zé Gabriel. Se alguém explicar para ele que ele não é o Toni Kroos, que ele não tem que inventar moda de sair jogando difícil, né, e marcar ali o tempo todo em cima, ele pode de repente ficar no elenco aí para compor o elenco, entrar no segundo jogo, no segundo tempo e coisa e tal. Agora, se ele achar que ele é o Toni Kroos, que ele é o Modric, quer driblar um, quer driblar dois, quer dar lançamento de 50, 60 metros toda hora e errar, aí não vai ter como. Agora, se ele entender que o papel dele é marcar, é pitbull, é ficar no cangote dos jogadores adversários, é pegar a bola e entregar pro Matheus Carvalho, entregar pro Payet, pro Coutinho, quem sabe, né? Na minha opinião, é o único aí que talvez, quiçá, viu? Também não tô fazendo tanto esforço, não. É o único que poderia ter uma chance nesse elenco, tá? Pra permanecer, essa é a minha opinião, com todo respeito a esses jogadores. Caso eles venham deixar o Vasco, vou até pegar minha cola para não esquecer o nome de nenhum deles aí, né? Galdames, Serginho, Rossi, Praxedes e Zé Gabriel. Caso venha deixar o clube, eu particularmente agradeço, muito obrigado pelos serviços prestados, muito obrigado pelo ano passado, cada um na medida do possível ajudar o nosso Vasco a permanecer, mas infelizmente na temporada de 2024 não conseguiram apresentar, não atenderam aquilo que a diretoria, que a comissão técnica e a torcida esperavam. Então boa sorte a todos vocês, caso vocês venham deixar o nosso Cruz Maltino. A gente tem que entender, né, galera, que são seres humanos também. Então, dito isso, né, agora eu quero entrar em outro assunto. Esse é um assunto um pouco mais polêmico, né, embora o assunto da Barca também é polêmico. Eu quero falar com vocês aqui sobre a situação da venda da SAF do Vasco, né? Tem um passo a passo aí, né, que eu quero falar com vocês. Eu quero ler uma reportagem do GE. Globo falando, esmiuçando sobre essa situação, e a gente vai dar aqui a nossa opinião em relação a essa venda da SAF. Então, abre aspas, né, para a reportagem do GE. Globo, que abordou esse assunto. O processo que o Vasco move contra a 777 Partners na Justiça está suspenso por 90 dias. A ação visa construir uma solução negociada para a saída formal da empresa americana. Há conversas em andamento com o novo investidor? Quais os próximos passos? A suspensão foi um pedido da A-Cape, seguradora americana que assumiu o controle da 777, como a empresa não tem interesse em comandar o futebol, o Vasco aceitou o acordo. A intenção da A-Cape é recuperar o dinheiro emprestado à 777, empresa que comandava a SAF do Vasco desde o fim de 2022, e também não perder mais dinheiro, já que terá custos para manter o litígio em curso. Por isso, a revenda é o objetivo comum das duas partes. Vamos dar continuidade? Vamos lá. O que acontece agora? A ação foi suspensa, mas a liminar que devolveu o controle da SAF ao clube associativo continua valendo. A arbitragem na FGV também está em curso. Outro motivo para a A-Cape querer encontrar um novo investidor em parceria com o Vasco. O receio da seguradora é a 777 ter a participação na SAF vascaína reduzida a nada, ou seja, a justiça dar vitória ao Vasco sem que o grupo americano recupere o investimento já feito. Nesses 90 dias, Vasco e A-Cape vão trabalhar juntos na busca por um novo comprador para a SAF. Será um período para negociações com investidores e reuniões entre todas as partes. A ideia é resolver a venda do Vasco nesse período. Ainda não há negociações em andamento, mas há investidores interessados, reticências. A tendência... Não, perdão, gente, eu falei errado, mas vamos lá. A tendência é que as conversas se estendam e que ao fim dos 3 meses o negócio esteja pelo menos encaminhado. E depois, caso não tenha acordo para a revenda da SAF, o processo do Vasco
contra a 777 Partners volta a correr na justiça, partindo do ponto em que parou na última semana. Vamos ler aqui a terceira e última parte da reportagem. Mas o Vasco está confiante de que conseguirá um bom acordo agora com o time estável no Brasileirão e a promessa do presidente Pedrinho de contas até o fim do ano. Há tranquilidade para construir este processo, com a ideia de que virá um ano com um novo parceiro. A confiança se dá também pelas conversas recentes com a equipe. A seguradora está disposta a negociar e flexibilizar valores para que nenhuma das duas partes saia perdendo. Reportagem então do GE. Globo, né, galera? Então é o seguinte, segundo a gente trouxe aqui no canal já há alguns dias, o próprio GE. Globo agora está corroborando com essa informação, só para todo mundo entender. A equipe hoje toma conta das ações da 777 o mundo afora no futebol. A equipe já sinalizou que não quer ficar com a parte do Vasco na SAF, 31%. Por quê? A própria equipe já percebeu que se manter esse processo correndo aqui na Justiça do Rio, eles têm um risco muito grande de perderem. E sem contar que vão ter gastos exorbitantes na esfera judicial, aí, gastando aí com os honorários, né, com todos os encargos que se levam um processo judicial, uma batalha jurídica dessa magnitude. Então a equipe entende, fazendo esse acordo com o Vasco, sinalizando que vai vender mais barato do que a 777 queria vender, 600 milhões de reais, ela entende que consegue encontrar um comprador. Por sua vez, o nosso Vasco, dirigido pelo Pedrinho e também ali muito bem, vamos dizer assim, aconselhado por Paulo Salomão e Pedro Carregal, busca essas alternativas no jurídico. Então, vamos lá. A situação hoje na justiça, o processo está parado. Sabe quando você está vendo um filme, que você aperta pause para ir ao banheiro, para pegar alguma coisa na geladeira? Ou para atender a campainha? É a mesma situação, está pausado. Se o Vasco quiser voltar ao processo, é só acionar a justiça de novo. O processo vai começar a correr de novo da onde parou. Tá? A liminar continua em vigor. Com isso, o Vasco continua no controle acionário. Tá? A equipe não manda no Vasco. Tá bom? Então esse é um ponto. Então a equipe quer vender a parte da 777 porque tem medo de levar esse processo adiante, gastar muito dinheiro com honorário, com encargo judicial e no final das contas ficar sem nada, porque eles já perceberam, já debruçaram para estudar o processo, para entender o que está acontecendo e perceberam que existe uma possibilidade enorme da 777 ficar sem nada. Então o Vasco junto com a equipe vão trabalhar 90 dias, 3 meses procurando alguém para comprar esses 31% e ser o novo sócio da nossa SAF. O Vasco vai continuar sendo majoritário. Quem comprar esses 31% não vai entrar naquele contrato antigo da 777, não. Só vai ser um repasse de ações. Como vai ser dali em diante, vai ser amarrado com o Vasco e com um possível futuro novo investidor. Até aí, ok. Agora, tem um problema muito grande. Eu falei no outro dia que poderia ser uma notícia boa, mas também pode vir a ser uma notícia muito ruim, tá? Por que isso, Álvaro Silva? Eu vou explicar para você, torcedor e torcedora do Vasco. E se a equipe, que já emprestou muito dinheiro para 777, por trás do CNPJ, só um questionamento meu, tá, gente? Só uma dúvida de torcedor, não tô acusando ninguém não, pelo amor de Deus, hein? Mas se a equipe, por trás de todos aqueles empréstimos multimilionários para 777, por trás de todo esse imbróglio judicial, tiver interessada em salvar a 777, e se a equipe, por um acaso, desde o início já sabe de tudo, está se fazendo de coitada na justiça, só um questionamento meu, mas na verdade é todo mundo do mesmo bonde, todo mundo da mesma tropa. E aí? Né? CNPJs diferentes, um deve para o outro deve para um, não sei o quê, mas se no final das contas, sabe o que eu quero dizer? Se no final das contas senta para tomar uísque e fumar charuto, Josh Wander, Kennedy King e Steve Pasco, dando risada do mundo inteiro. Não estou acusando, não estou falando que é isso, mas e se for isso? Isso me dá medo, tá? Isso me dá medo, me dá muito medo, tá?
Agora, por outro lado, a gente tem que, de certa parte, confiar no Paulo Salomão e Pedro Carregal. Mas eu vejo com muitas reticências, no plural. Tá? E se a equipe, por exemplo, for a matriz da 777, for a mamãe, e a 777 for só um tubarãozinho, sabe aquele filme de tubarão? Aquele filme antigo de tubarão? O tubarão tá matando todo mundo, tá comendo barco, tá matando os banhistas, surfistas, todo mundo, aquela loucura, lembra aquele filme antigo de tubarão? Tubarão 1, tubarão 2, tubarão 3. E aí os caras matam um tubarãozinho, aquele oba-oba, e mostra pra mídia, e pensa que resolveu o problema, mas depois que descobre que, na verdade, tem a mãe desse tubarãozinho, que é 10 vezes maior, e o problema não está resolvido, muito pelo contrário, só piorou. E se a equipe for a mamãe da 777, a 777 é só um tubarãozinho, um peixe pequeno, e a equipe é a mamãe Shark? Só estou perguntando, não estou falando que é, tá, gente? Perguntar não ofende. Só um questionamento de um torcedor. De um torcedor que tem todo o direito de questionar, né, depois de todo mundo ver o que a 777 fez no nosso Vasco da Gama. Né? Vamos ser bem honestos aqui, bem justos, né? Ressalvas à parte. Então eu vou ficar de olho nessa situação aí. Agora, Álvaro Silva, mas e se for algo benéfico, se a equipe não tiver nada a ver com a 777, só tiver mesmo querendo recuperar o dinheiro que perdeu para a 777 e achar logo um bom comprador que fique bom para todo mundo aí, para o Vasco, para ela, né? E ok. Então, gente, tem alguns nomes que estão ventilando. Não posso cravar para vocês porque eu não conheço o dono de nenhuma dessas empresas para pegar aqui o telefone e mandar um zap. Mas olha lá. Tem o dono do Newcastle, né? Ele com uma senhora muito respeitada lá no Reino Unido, na Inglaterra, teria um interesse aí de entrar, né, nesse bolo, nessa pizza aí envolvendo a SAF do Vasco. Tá? Teria aí rumores que o atual dono do Chelsea da Inglaterra teria sondado essa situação. Sabemos também que tem um fundo público da Arábia Saudita que teria também especulado, teria buscado saber questão de valores, enfim, como que funciona. E a velha situação ventilada aqui no Vasco da Crefisa. A ideia, segundo a gente viu na reportagem, o Pedrinho falou e a equipe vem falando, a ideia é de que nos próximos 3 meses, 90 dias, o Vasco ache um novo comprador para esses 31%. Agora, você quer saber o que eu acho, torcedor e torcedora do Vasco? Gente, e se a equipe já reconheceu que se manter essa ação na justiça, ela tem um risco muito grande de perder e pode ficar sem nem 1% da SAF, a equipe está sinalizando para o Vasco, que é para o Vasco continuar com o processo na justiça, a gente não está entendendo. Porque a própria equipe está com medo do processo. Então, se eles estão com medo do processo, eu acho que era hora do Pedrinho, do Salomão e do Carregal já enfiaram a faca. Era hora de torcer para acabar de uma vez por todas, de exterminar a 777 do Vasco, automaticamente a equipe junto, e esses 31% voltarem totalmente para o Vasco. O Vasco voltar a ser acionista majoritário de 100% das ações da SAF do Vasco, tendo então liberdade total e independência total para ir ao mercado. Mas, por outro lado, se o Vasco não fez isso e preferiu seguir pelo caminho do acordo com a equipe para tentar essa venda desses 31%, então, por outro lado, o Vasco e o Pedrinho e seus pares estariam sinalizando para o mercado e para a torcida que eles têm medo de, no ano que vem, o Vasco não ter condições de manter aí essa operação multimilionária que é o nosso futebol. Então pode ser essas situações aí pontuais que eu estou falando para vocês. Então, o que eu imagino dessa situação? Era para o Vasco manter essa situação processual até o final. Era para o Vasco manter isso até o final. Né? O Vasco não poderia de forma alguma abrir as pernas e já entrou nesse acordo com a equipe. Então o que o Vasco está sinalizando é que o Vasco tem medo de ficar com essas ações até o fim do ano e não conseguir comprador ou conseguir o valor que quer e no ano de 2025 a vaca ir para o brejo. É o que o Pedrinho está sinalizando para o mercado. Isso já me dá um medo, hein? E isso me dá um medo. Por outro lado,
Pode ser que a gente dê sorte, que a coisa aconteça no melhor dos mundos, que chegue um mega investidor, dá o cala-boca logo para a equipe, dá o dinheiro para eles somem aqui do Brasil, nunca mais precisam procurar saber do Vasco. O Vasco entra com outro sócio na SAF do clube com 31%, o Vasco continua majoritário e esse sócio aí pode injetar milhões no clube, deixando o clube forte. Não sei, vamos ter que aguardar para a gente descobrir o desdobramento dessa história. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí no comentário, torcedor e torcedora do Vasco. Agora eu quero falar com vocês de um outro assunto. E agora, galera, é o seguinte, vocês estão vendo essa arte aí com essa foto, né? Essa foto é de uma carta que uma torcedora do nosso Vascão enviou ao Pedrinho, né, o presidente do Vasco. E o Pedrinho pegou, tirou a foto dessa carta prontamente, postou no seu Instagram, né, e falou, né, vamos ver aqui, ó. O Pedrinho postou foto de carta de torcedora do Vasco e escreveu: eu trabalho por vocês, né? Então, Pedrinho está sinalizando, torcedor, tô trabalhando, buscando o melhor pro Vasco. Tô trabalhando, buscando aí time vencedor, as finanças em dia, né? Investimento à altura do tamanho do nosso clube, jogador que queira vestir nossa camisa e que tenha qualidade, né? Diminuindo dívida, construindo um novo estádio, tentando trazer novos parceiros, buscando aí, né, negociação na justiça envolvendo a SAF, né? A gente estava falando agora há pouco da equipe, coisa e tal, até falei vamos mudar de assunto, mas a verdade é dentro do mesmo assunto, né? Até me expressei mal, mas é dentro do mesmo assunto. Porque assim, Pedrinho falou que não ia prometer, mas ele vai fazer, né? Tá fazendo, tirou a 777, né? O estádio nosso nosso novo estádio vai começar a ser construído a partir do ano que vem, né? Bons jogadores estão chegando, Felipe Coutinho aí sem sombra de dúvida, a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, facilmente. Uma série de situações aí que corroboram para o nosso Vasco decolar. Agora, o Pedrinho também está trabalhando com a realidade. Ele prometeu o salário em dia até o fim desse ano. E o ano que vem? Então eu acho que é por isso que ele está com essa negociação com a equipe para buscar novos investidores para o Vasco, né? Como eu já falei, tomara que não seja feita uma venda assodada, desesperadamente, para pegar qualquer valor aí, qualquer faz-me rir, que resolve o problema nos primeiros 3, 6 meses de Vasco, mas depois o Vasco se vê naquele problema amarrado com um contrato aí durante muitos anos, com uma empresa que pode fazer igual ou pior que a 777 fez com o clube, a começar pelos moldes de contrato que podem vir a ser redigidos. Então, se o Vasco fizer uma nova parceria com um futuro novo investidor, tem que se pensar muito bem nesse contrato. Tem que, por exemplo, quem for chegar, mas vai investir no CT, peraí, mas tem que colocar tintim por tintim da situação da prefeitura com o terreno do CT, para o novo investidor não usar a mesma muleta, a mesma desculpinha que a 777 fez pelo terreno ser da prefeitura e coisa e tal, para não querer colocar dinheiro. Tem a questão do novo São Januário, porque é muito fácil qualquer novo investidor chegar aqui, colocar aí, sei lá, 200, 300, 400 milhões de reais e ficar com uma porcentagem do estádio onde supostamente não vai se colocar nenhum dinheiro para construir, né? Então tudo isso tem que ser muito bem amarrado. Vai ter mais aporte? Não vai ter aporte? Esse novo investidor vai ter que pagar a dívida do Vasco? Só o percentual dessa dívida? Como vai ser pago essa dívida? Quem vai assumir com o ônus da situação? Porque é aquilo, uma vez que o clube começar a gerar lucro, esse novo investidor vai querer a parte dele porque ele tem direito, ok. Mas e se o clube começar a se enfiar dentro de dívida? Começar a contratar errado, contrato superfaturado, um monte de coisa errada que nem a gente viu a 777 fazer. Depois os caras somem, quem vai ficar com a dívida? O Vasco. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem acordado em contrato, para a gente evitar futura aí dor de cabeça que nem a gente vem tendo aí com a 777 Partners. Tá, gente? Então, fica essa situação, essa questão para vocês refletirem, para a gente ficar debruçado nessa parada aí, tá, gente? Vamos ficar de olho para a gente evitar maiores problemas, tá? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso Vascão. Eu vou ficando por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!